A partir deste momento vamos dar início a mais um estudo bíblico tremendo. E o tema de hoje é: quem eram os gigantes na Bíblia? Portanto, o tema desta mensagem é: quem eram os gigantes na Bíblia? É um tema forte, fica connosco até ao fim. No final, se gostares, compartilha esta estreia em nome de Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao Cordeiro. Amém. Deus, Ele é fiel, Ele está aqui e vai te abençoar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome de Jesus. Vamos iniciar então este estudo bíblico. Hoje vamos falar sobre os gigantes da Bíblia. Quem eram os gigantes na Bíblia? Quem eram? Amém? Vamos iniciar aqui com uma leitura que se encontra em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Portanto, o tema desta mensagem é: quem eram os gigantes na Bíblia? Amém? Quem eram os gigantes? Glória a Deus. Vamos aqui então analisar mais a pormenor. Gênesis capítulo 6. Glória a Deus. Dentro do contexto diz assim: e aconteceu que, como os homens, glória a Deus, vem da palavra Adam, aquele que vem da Adamá, que vem da terra, Ricantaramaséria, Adam. Então, os homens, aleluia, os adamitas, ou seja, os descendentes de Adão, começaram a multiplicar sobre a terra e lhes nasceram filhas. Do hebraico, Bat. Glória a Deus, lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus, viram os Ben Elohim, os filhos vêm da palavra Ben, filho de Deus, de Elohim, do Deus Trino, Elohim. Viram os Ben Elohim que as filhas dos homens, neste caso as filhas de Adão, literalmente as Bat Adam, as filhas de Adão, glória a Deus, eram formosas, portanto, eram, aleluia, agradáveis à vista, eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, eles tomaram para si mulheres todas as que eles escolheram, as que lhes agradaram. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Amém? Quando os filhos de Deus, os Ben Elohim, possuíram as filhas dos homens, as filhas de Adão. Já vamos ver quem é que são os filhos de Deus. Então repara aqui, filhas dos homens não diz que eram as filhas de Caim, porque há uma teoria que diz que os filhos da descendência, os filhos de Sete, que era a descendência piedosa, entraram às filhas de Caim, a descendência maldita. E desta união nasceram os gigantes. Não, está errado. Essa teoria não tem base nenhuma, porque nem sequer Caim ou Abel, ou neste caso nem Caim nem Sete, são mencionados dentro do contexto de Gênesis 6. Então não há nenhuma menção a Caim nem a Abel. Nem a Caim nem a Sete, glória a Deus, não existe nenhuma menção, porque existe uma teoria aí muito propagada nas Assembleias de Deus e em muitas igrejas pentecostais
que vem da teologia moderna, que diz que estes gigantes eram fruto, aleluia, ricantalabastéria, fruto da união entre os descendentes piedosos de Deus, ou seja, a descendência que eles dizem que é a descendência de Sete, e a descendência perversa de Caim. Glória a Deus, mas não tem nada a ver. Aqui é bem claro. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si todas quantas cobiçaram, quantas desejaram. Então os filhos de Deus entraram às filhas dos homens. Literalmente não é às filhas de Caim. Estes filhos de Deus não são os filhos de Sete. Não diz filhos de Sete, diz filhos de Deus. E estas filhas dos homens não são filhas de Caim, são filhas de Adão. Então são as filhas, são as mulheres, são as filhas de Adão. Literalmente, Bat Adam, filhas de Adão. Aleluia, glória. Então já definimos aqui que estas filhas dos homens são as mulheres, não são as filhas da descendência perversa de Caim. Aleluia, as filhas de Caim, mas são as filhas de Adão. Então inclui tanto a descendência supostamente perversa de Caim como a descendência piedosa de Sete. Então estas filhas dos homens aqui, ou as filhas de Adão, são literalmente, não é, mulheres, são mulheres. Glória a Deus, tanto descendentes de Caim como descendentes de Sete. Então quem são os filhos de Deus? Porque alguém pode perguntar, quem eram os gigantes da terra? Os gigantes da terra eram fruto da descendência das filhas dos homens com os filhos de Deus. Glória a Deus, da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. As filhas dos homens eram literalmente e apenas mulheres. Aleluia, mulheres. Tantas que descendiam de Caim como as que descendiam de Sete. Eram mulheres, porque ambas descendiam de Adão. Bat Adam, literalmente o hebraico, filhas de Adão. E quem são estes filhos de Deus? Amém? Porque desta união, aleluia, nasceram gigantes. Eu pergunto, se eu for um homem perverso, Deus me livre, se eu for um endemoniado gadareno, se eu for um homicida, se eu for um homem idólatra, um homem feiticeiro, um homem adúltero, e eu entrar uma mulher, e eu casar-me com uma serva de Deus, uma mulher de oração, de jejum, de santidade, uma mulher do monte, uma mulher do manto, do mistério, oh glória a Deus, uma mulher, aleluia, de bom testemunho, se eu casar-me com uma mulher, uma serva de Deus abençoada, e se eu não for um homem abençoado, for um homem amaldiçoado, for um homem endemoniado, um homem que só pratica maldade, glória a Deus, então eu sou uma descendência perversa e ela é uma descendência piedosa. Então se eu a descendência perversa entrar à descendência piedosa, a essa mulher, desta união, vai nascer algum gigante? Obviamente que não. Então isto não tem nada a ver com a descendência piedosa de Sete, que seriam os filhos de Deus, com a descendência perversa de Caim. Isso é uma doutrina de demónios, uma teologia do capeta, do Satanás. Amém? Aqui, filhas dos homens, literalmente, são as filhas de Adão. Então, tanto são as filhas de Adão as filhas de Caim, como as filhas de Abel. Tanto são, neste caso, as filhas de Sete, porque Abel foi morto. Tanto são a descendência, as filhas dos homens, não é? Literalmente, tanto são filhas dos homens, as filhas de Adão, porque aqui literalmente é as filhas de Adão. Então, tanto são da descendência de Adão as filhas de Sete, como as filhas de Caim. Então, aqui são as mulheres. E quem são os filhos de Deus? Ora, esta expressão Ben Elohim, filhos de Deus, nunca se refere a homens. Então, não eram homens aqui. Tu vais entender que eram anjos. Então, viram os anjos de Deus. Que as filhas de Adão, que as mulheres eram formosas e cobiçaram todas quantas desejaram e entraram a elas, e desta união surgiram os gigantes, uma aberração. Glória a Deus, Andacai, valentes que houve na antiguidade, Xeremanagai, homens, aleluia, Andakandarai, valentes, fortes, corajosos, aleluia, homens fortes, aleluia. E o que é que aconteceu sobre a face da terra? Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, desta união, porque depois isto gerou maldade. Estes, glória a Deus, anjos caídos ensinaram o homem a pecar contra Deus. Aleluia. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração.
E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então a geração piedosa aqui seria Noé. Oh glória! Então é bem claro, meu irmão, a terra se encheu de violência e de maldade, glória a Deus, como o resultado desta união, glória a Deus, aleluia. Como é que eu posso provar, pastor? Como é que pode provar, não é, que estes filhos de Deus que entraram às filhas dos homens ou às filhas de Adão, às mulheres, eram anjos? Facilmente eu posso provar. Primeiramente pela Bíblia, porque a Bíblia se interpreta pela Bíblia, pela palavra de Deus. É a primeira regra de interpretação. A Bíblia não se interpreta fora da Bíblia. Embora pode haver ilustrações, por exemplo, no livro dos Jubileus, glória a Deus, que é mencionado na Bíblia, e no livro também de Enoque, que é mencionado também na Bíblia, na palavra do Senhor é mencionado porções do livro de Enoque. Como, por exemplo, em Judas. Vede que o Senhor vem com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos. Está lá em Judas. Então, o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, que são livros históricos, são mencionados na Bíblia. E em ambos esses livros é mencionado que esses filhos de Deus que entraram às filhas dos homens eram literalmente anjos que entraram às mulheres, às filhas de Adão. Glória a Deus. E menciona que os gigantes são fruto dessa relação proibida, que Deus não tinha autorizado eles fazerem. Quem queria diga glória. Então como é que eu vou provar? Vou provar facilmente. Facilmente que eu vou provar. Olha aí, Rican Talabastéria. Primeiro pelas regras do hebraico bíblico. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. Então a expressão filhos de Deus só surge filhos de Deus. Só surge 5 vezes na Bíblia. 2 vezes em Gênesis, no capítulo 6 de Gênesis, né? São os tais filhos de Deus, Ben Elohim, e 3 vezes no livro de Jó. Glória a Deus, 3 vezes no livro de Jó. E nas 3 vezes que surge no livro de Jó, sempre se refere a anjos. E num dia em que os filhos de Deus, lá está, os filhos vêm de Ben, Deus Elohim, os Ben Elohim, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha aí. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e lhe disse: de rodear a terra e de passear sobre ela. Amém? Então, para isto aconteceu numa esfera celestial. Então Satanás veio da terra e foi até ao céu se apresentar perante o Senhor, se infiltrou no meio dos anjos de Deus. Agora, Jó capítulo 2, versículo 1. E vindo no outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear sobre ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Então Satanás veio da terra e foi ao céu. Então isto são anjos, estes filhos de Deus. Olha aí, Jó capítulo 38. Amém, glória a Deus. Vamos aqui ver aqui. Jó 38, versículo 4. Olha aí, versículo 4 a seguir. Deus pergunta para Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Amém? A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia, Gênesis 1:1. Glória a Deus. E Deus fez surgir a porção seca no dia 4º. Aliás, perdão, no dia 3º. No 3º dia Deus fez surgir a porção seca. No primeiro Deus criou a terra, sem forma e vazia, submersa no abismo das águas. E fez surgir a porção seca dela, a placa continental, no 3º dia. Então, onde é que estava Jó quando ele estava fazendo isto? Quando Deus estava fundando a terra? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases. Então a terra tem bases. Ou quem assentou a sua pedra de esquina, como um edifício? Quando as estrelas da alva alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Então os filhos de Deus jubilavam. Aleluia, rimaná. Então, peraí, o homem então estes filhos de Deus não são homens. Não são homens, meu irmão. Os filhos de Deus são anjos. Porque nem o primeiro pai, que é Adão, que é o pai de todos nós, o pai
mais antigo de Jó, nem o aleluia do qual todos descendemos, nem Adão havia sido criado. Porque isto foi antes do 6º dia da criação. Isto foi no 3º dia da criação. Já estavam os filhos de Deus, os anjos, criados. E eles se alegravam, jubilavam. Amém? Estou aqui provando. Então, os filhos de Deus, no Antigo Testamento, regra do hebraico bíblico, Ben Elohim, são sempre anjos. Amém? Mas os anjos não se casam nem se dão em casamento. Mas isso é lá no céu. Mas eles deixaram, aleluia, o céu e vieram à terra. Aleluia. Onde é que eu posso provar isso? Facilmente, meus amados. Então estou aqui provando, por A mais B, que eram anjos. Amém? Os filhos de Deus que entraram aos filhos de homens eram anjos. Agora, porque a Bíblia se interpreta pela Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia, ela se interpreta pela própria Bíblia. Glória a Deus. Vamos então aqui ao livro de Judas. O livro de Judas nos vai relatar claramente que esses filhos de Deus eram anjos e não homens. Judas, capítulo 1. Aliás, só tem um capítulo. Então, o livro de Judas diz aqui. Amém. Vamos aqui ao versículo 6 até ao 8. E aos anjos que não guardaram o seu principado. Então, estes anjos que entraram às filhas dos homens, ou seja, entraram às filhas de Adão, às mulheres, que o livro de Enoque menciona, creio que eram 200 anjos, liderados por Azazel, 200 anjos, segundo relata o livro de Enoque. Glória a Deus. Então, estes anjos, glória a Deus, estes anjos não guardaram o seu principado, porque eles eram príncipes, então eram anjos príncipes. A Bíblia diz que, está lá no livro do profeta Daniel, que Micael é um dos primeiros príncipes. Então, há mais príncipes. Miguel é apenas um dos primeiros, mas há outros príncipes. E alguns destes príncipes não guardaram o seu principado. Eles eram anjos de Deus. Passaram Andaramasaia, aleluia, a ser, aleluia, demónios. Eles eram eleitos. Passaram a ser caídos. Aleluia. Eles eram espíritos ministradores. Passaram a ser espíritos imundos. Não guardaram o seu principado. Mas deixaram de ser príncipes. Deixaram de ser eleitos. Deixaram de ser príncipes. Aleluia. E deixaram a sua própria habitação. Então, espera aí. Os anjos são de onde? São os exércitos celestiais. Os anjos são os exércitos celestiais. Então, os anjos, meu amado irmão, habitavam no céu. Arabacaia. Então, se eles deixaram a sua habitação no céu, vieram à terra. E se misturaram com as filhas dos homens, com as filhas de Adão. Então, saíram do céu, vieram à terra. Deixaram de ser anjos eleitos, passaram a ser anjos caídos. Não guardaram o seu principado. Perderam o seu status de príncipes com Deus. Aleluia. Passando a ser príncipes das trevas. Aleluia. Oriakalama samaya. Rovalabalai. A Bíblia diz, Raklai reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Portanto, estes anjos que se rebelaram contra Deus, Raklai, que entraram às filhas dos homens, eles estão reservados em prisões eternas até ao juízo da quinta trombeta do Apocalipse, que é o juízo daquele grande dia, que é o grande e terrível dia do Senhor. Aleluia. É o dia da sua ira, é o dia da vingança de Deus, o dia da justiça de Deus, o dia da punição de Deus. O dia, aleluia, glória a Deus, é o conhecido como o dia do Senhor, the day of the Lord, é o dia del Senhor Jesucristo. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Agora, Deus está comparando o pecado dos anjos. Portanto, eles deixaram de ser príncipes eleitos com Deus. Passaram a ser caídos. Não é? Não guardaram o seu principado e deixaram a sua habitação nos céus e vieram à terra. Estão reservados lá como punição na escuridão em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia, que é o dia do juízo. É o dia da ira, é o dia da vingança. Oh, Rabah, Kandá, Samai, é o dia da ira de Deus. Aleluia.
Assim como Sodoma e Gomorra. Então, peraí. Assim como Sodoma e Gomorra. Aqui compara o pecado dos anjos com o pecado de Sodoma e Gomorra. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Foi o pecado sexual. Já vais ver. Aleluia. E as cidades circunvizinhas. Há de mais Zeboim. Quem querer diga glória. Então estas 4 cidades foram destruídas. Havendo-se entregue à fornicação, à porneia. Anda cá como aqueles. Então ao pecado, aleluia, entregaram-se a quê? À fornicação. Fornicação é um pecado sexual. E indo após a outra carne. Foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Em Gênesis 19, tu vês o quê? Qual foi o pecado? Então qual foi o pecado, glória a Deus, cometido? Em Gênesis 19, qual era o pecado de Sodoma e de Gomorra? Aqui diz que é fornicação. Glória a Deus. Aleluia. No seu sentido restrito, seria o sexo antes do casamento. Mas tinha mais coisa. Aleluia. Tinha mais. Aleluia. No seu sentido amplo, é todo o tipo de pecado sexual. Então havia todo o tipo de pecado sexual em Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19. E o principal era o que a gente chama hoje de sodomia, efeminação e sodomia. Era relações homoafetivas, homem com homem. Certamente havia também mulher com mulher. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló sentado à porta de Sodoma e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai e peço-vos em casa de vosso servo e passai nela à noite. E lavai os vossos pés e de madrugada vos levantareis e ireis ao vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito. E vieram com ele, entraram em sua casa e lhes fez banquete e cozeu bolos sem levedura e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade. Os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho. Ou seja, desde o menor, desde a criança até ao idoso. O povo de todos os bairros. E chamaram-o e disseram: Onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traz-os para fora para que os conheçamos. Aleluia. Esta expressão conhecer significa para que tenhamos relação sexual com eles, para que nos deitemos com eles. Então estes homens queriam fazer uma orgia homossexual na cidade de Sodoma e Gomorra com aqueles 2 anjos, não é? Que vieram em corpos humanos. Portanto, eles vieram materializados como corpo de varões, um corpo perfeito, a pontos de ser desejado sexualmente. Aleluia. Então, não é difícil de imaginar que os anjos de Deus, os filhos de Deus que se rebelaram, entraram às filhas dos homens e tiveram mesmo relações com elas, e dessa união nasceram gigantes. Porque se um homem mau, um homem perverso, casar com uma mulher piedosa, uma mulher pura, uma mulher santa, uma mulher ungida, uma mulher de oração e de jejum, uma serva de Deus, dessa união não vão nascer gigantes, não vão sair gigantes. Não é? Aleluia! Recantar a baxéria e pantora managaia. Se um homem piedoso casar com uma mulher perversa, com uma prostituta, dessa relação não vão sair, não vão nascer gigantes. Então os gigantes, claramente, é o fruto da relação dos anjos com as mulheres. Aleluia. Porque foram após a outra carne. Qual era a carne aqui? Então, trazem-no para fora para que nos conheçamos. Então eles queriam ter relações sexuais com estes homens, que eram anjos, que eles não sabiam que eram anjos, mas eram, aleluia, tinham corpos como homens, exatamente igual. Porque eles comeram, beberam e iam dormir. Traz-os para fora para que os conheçamos. Então qual era a carne? Porque diz, indo após a outra carne. Então o pecado de Sodoma é um pecado terrível. Porque não era... Porque assim, a Bíblia diz, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, seremos uma só carne. Então qual é a carne do homem? É a mulher. Então eles queriam ir à carne do homem. Então, o homem queria entrar à carne do homem. Então queriam ir após a outra carne, porque a carne que lhe pertencia seria uma mulher e não um homem. Então o homem se deitando com o homem. Está aqui. Com o homem não te deitarás com o homem como se fosse mulher. Abominação é Levítico 19, 28. E de fora ficarão os abomináveis. Apocalipse 21, 8. Lá não entra nada, contamina, nem que faça abominação. Apocalipse 21, 27. Amém? Pecado de abominação. Então eles foram até, após a outra carne. Então já praticavam isso. Praticavam pedofilia. Praticavam essas orgias bacanais. Muita gente ao mesmo tempo a ter relações. E praticavam o pecado homoafetivo. Homem se deitando com homem.
Então, o homem indo após a outra carne, porque a carne que pertence ao homem é a carne da mulher e não do homem. Então foram após outra carne. E qual era o pecado desses anjos que deixaram o seu principado e vieram à terra? Deixaram a sua habitação própria. Não é? É idêntico. Foram após a outra carne. Qual era a carne? A carne da mulher, porque no céu ninguém se casa nem se está em casamento. Mas eles vieram como varões, como homens, e entraram à carne das mulheres. É bem claro. Aleluia. Agora o que é que Jó... Então saiu, aliás, Jó não. Então saiu a eles Ló à porta e fechou a porta após si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui tenho duas filhas, ou duas filhas tenho, que ainda não conheceram homens, ou seja, ainda são virgens, por outras palavras. Ainda não tiveram relação sexual com nenhum varão. Fora vos lastrarei e fareis delas como for bom aos vossos olhos. Somente não façais nada a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Só até aqui. Eu não vou estar aqui a estender mais, Gênesis 19, porque vocês conhecem o resto do relato. Amém? O importante aqui é mencionar qual foi o pecado dos anjos. Foi um pecado sexual. Compara aqui, e os anjos que não guardaram o seu principado. Então eles eram anjos eleitos de Deus, eram príncipes com Deus. Eram eleitos, passaram a ser caídos. E deixaram a sua habitação própria, ou seja, deixaram o céu, vieram à terra. Reservou em escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia, que é da quinta trombeta do Apocalipse, do dia do Senhor. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, havendo-se entregue-se à fornicação como aqueles. Como aqueles quê? Como aqueles anjos. Texto dentro do contexto. Então o pecado de Sodoma e Gomorra foi idêntico ao pecado dos anjos que pecaram lá atrás, nos dias de Noé. Aleluia! Que entraram às filhas dos homens. É idêntico, é um pecado sexual. O pecado destes anjos foi um pecado sexual. E ainda após outra carne foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Foram após outra carne, porque não existe anjo lá no céu, ninguém se casa nem se está em casamento, não existe anjo, só existe anjo. Então eles vieram aqui à terra. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, falando dos falsos profetas, contaminam a sua carne. Então o pecado dos falsos profetas também é um pecado na carne, e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Então tudo aqui o texto dentro do contexto provém, por A mais B, glória a Deus, que estes anjos aqui, que estes anjos aqui de Judas, o pecado deles foi o pecado sexual, e que são os mesmos de Gênesis 6, que os filhos de Deus que entraram às filhas dos homens eram anjos que entraram às mulheres. Bem claro aqui, doa a quem doer, mas a verdade será pregada, amém? Então a gente ensina errado esta porção da Escritura. Quem crê diga glória. Aleluia, glória a Deus. Vamos então aqui, porque hoje estamos a falar quem eram os gigantes na Bíblia. Eram os descendentes dos anjos com as mulheres. Amém? E agora outra pergunta. Por que razão os gigantes sobreviveram ao dilúvio? Porque eles sobreviveram ao dilúvio. Depois do dilúvio continua a haver gigantes. Porque o dilúvio, irmãos, o dilúvio não matou os anjos caídos, os anjos que se rebelaram, que vieram à terra. Porque eles tinham, aleluia, o dilúvio matou todos os homens que havia sobre a face da terra e os gigantes que havia até ao dia do dilúvio. Antes do dilúvio. Mas como os pais dos gigantes, que eram os anjos, não foram mortos no dilúvio, eles continuaram a entrar às filhas dos homens. Amém? É isso que tu tens de ter em mente. Por que razão houve gigantes depois do dilúvio? Então o dilúvio não arrasou com tudo, arrasou até arrasou até com os gigantes que havia antes do dilúvio, mas não arrasou com os anjos. Amém? Esses anjos rebeldes continuaram a entrar às filhas dos homens até um dia que Deus os reservou, pegou nesses anjos e os encerrou. Aleluia, nas trevas. Estão lá presos, amarrados até ao juízo daquele grande dia. Amém? Houve uma altura que Deus disse, agora basta. A Bíblia não menciona quando isso aconteceu, mas chegou uma altura que Deus os julgou, pegou nesses anjos e os encerrou lá. Então, porquê continua a haver gigantes depois do dilúvio? Porque quem entrou na arca foi Noé. Aleluia, Rima Nagashai e a sua esposa. Sem Quem Jafé e a sua esposa. 8 pessoas, não é? Que Noé achou graça, eram 8 pessoas de Deus, servos de Deus. Porque é que continuaram a haver esses gigantes? Porque, amém, glória a Deus, os anjos continuaram a entrar às filhas dos homens após a repovoação da terra. Glória a Deus.
Então está aqui bem claro, bem explícito. Por que razão os gigantes sobreviveram ao dilúvio? Amém? Porque quem morreu no dilúvio foram os homens e os gigantes que havia antes do dilúvio. Mas os seus progenitores, não é, do género masculino, vinham como varões, os anjos, que a Bíblia chama de filhos de Deus, Ben Elohim, sobreviveram e continuaram a entrar às filhas dos homens. Esta é a minha teoria. Amém? Poderá haver outras melhores, não sei. Há quem afirme também, glória a Deus, aleluia, santo é o nome de Jesus, há quem afirme, glória a Deus, há quem afirme que dentre os filhos de Noé, não é, havia um, ou havia vários, não é? Porque eles eram 3, podia haver 2, não é? Que eram gigantes. Ou outra teoria a dizer que todos eram gigantes, que Noé também era gigante, e não sei o quê, mas eu não creio nessas teorias. De forma alguma. Porque a terra se encheu de maldade por causa desses gigantes e a violência encheu toda a terra. Então, eu não creio. Então, a teoria que eu proponho, pode ser apenas uma teoria, mas creio que tem base, não é? É que quem morreu no dilúvio foram os gigantes que havia antes do dilúvio. Aleluia, porque morreu tudo. Só Noé e a sua família salvou 8 pessoas. E eles, obviamente, que eram piedosos, não estavam misturados na violência. Nem na maldade que havia da terra. Foram preservados, porque Noé achou a graça aos olhos de Deus. Então, a teoria que eu proponho é que os anjos não morreram no dilúvio. Quem morreu foi os seus descendentes, os filhos, os gigantes. Então esses anjos, como não morreram, continuaram a entrar às filhas dos homens até o momento que Deus pegou neles. Olha, agora acabou, agora basta. Eu vou-vos encerrar com cadeias perpétuas até ao juízo daquele grande dia nas trevas. Aleluia. Então esta é a minha teoria. Eu creio que tem mais base, mais legitimidade bíblica. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Então vamos aqui. Glória a Deus, porque vamos falar dos gigantes na Bíblia. Então já respondi a 2 perguntas. Quem eram os gigantes na Bíblia? Os gigantes na Bíblia eram o resultado da união entre os anjos e as filhas de Adão, as mulheres. Porquê é que os gigantes sobreviveram ao dilúvio? Aleluia! Na realidade, os gigantes que havia antes do dilúvio não sobreviveram. Mas porquê é que continuaram a haver gigantes depois do dilúvio? Porque, glória a Deus, porque os anjos não morreram no dilúvio. Quem morreu no dilúvio foram os seus descendentes, os gigantes. Então, como os anjos, que são os seus progenitores, não morreram, continuaram a entrar às filhas dos homens. Glória a Deus. Então, vamos aqui. Vamos agora ver aqui com mais detalhes gigantes na Bíblia. Com mais pormenor, gigantes na Bíblia. Glória a Deus. Gigantes na Bíblia. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Tem aqui... Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Amém? Uma das primeiras menções de gigantes nas Sagradas Escrituras se encontram no livro de Gênesis, capítulo 14. E vamos ler esta porção na Bíblia em português. Gênesis, capítulo 14, do 5 ao 7. Glória a Deus. Que diz... Gênesis, capítulo 14, do 5 ao 7. Que diz, eu estou aqui a fazer a tradução. Gênesis, capítulo 14, do 5 ao 7. E ao 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele feriram aos Refaíns. Amém? Refaíns. Glória a Deus, Refaíns. E agora tu vais ver aqui. Refaíns, vamos aqui à Bíblia. Feriram aos Refaíns.
antiga tribo de gigantes, vem de Rafa. Refaíns, antigo tribo de gigantes. Então os Refaíns eram gigantes. Andaramasaia. Oh, glória a Deus. Então isto já estamos a falar depois do dilúvio. Aleluia. E feriram aos gigantes. Esta tribo chamada Refaíns, que era uma tribo de gigantes, em Astarote Cafarnaim. Em Astarote Carnaim. E aos Zuzins, que eram outra tribo de gigantes. Amém. E aos Zuzins. Aleluia. Literalmente criaturas andarilhas. Um povo antigo de origem incerta. Talvez habitantes da antiga Amon, a leste de Jordão. Então, estes também eram gigantes. E aos Emins, que também eram outra tribo de gigantes, antigos habitantes de Moab. Literalmente terrores. Aleluia. Eram terrores para os homens. Aleluia. Em Savé, Kiriataim. Então temos aqui várias tribos de gigantes. E aos Oreus, no seu monte, em Seir. Aleluia. Há aqui as tribos de gigantes. Aleluia. Ricantalabai, no seu monte Seir, até El Pará, que está junto ao deserto. Aleluia. De volta. Passaram em En-Mispat, que é Cádiz, e feriram a toda a terra e dos Amalequitas e dos Amorreus. A gente sabe que os Amorreus também tinham gigantes. Os Amorreus, um dos povos de Canaã, além do Jordão, desalojado pela invasão dos israelitas precedentes do Egito, aquele que fala, que habitavam em Azazon-Tamar. Aleluia, está bem claro aqui. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra e da Admai de Zeboim de Beta, este é Zoar, e estes se ordenaram levantar a batalha contra eles no vale de Sidim. Amém? Então, fala aqui da guerra e fala aqui de várias tribos de gigantes. Estamos aqui falando de gigantes. Amém? Vamos aqui ler aqui o artigo que eu achei interessante e casa com aquilo que eu já havia estudado. Fazer aqui a tradução deste artigo. Glória a Deus. Gênesis 14 nos revela que os Refaíns, os Zumins e os Emins, os Amorreus, eram gigantes. Mas esta informação se pode encontrar também noutros lugares da Bíblia, em outras partes. Os Amorreus. Vamos aqui ver o primeiro povo. Os Amorreus são mencionados mais de 80 vezes nas Escrituras. E no início alguns se aliaram a Abraão, conforme Gênesis capítulo 14, versículo 13. Estes foram descendentes de Canaã, neto de Noé. Glória a Deus. Ainda que a Bíblia não proporciona tal informação, Joséfo, general judeu, que se tornou historiador, se tornou mais tarde historiador, nomeia, ou menciona, os seus antepassados como sendo amorreus. Se bem que em ocasiões se possam mencionar aos amorreus no mesmo contexto que outros gigantes. Estes se descrevem especificamente como gigantes no livro dos profetas menores. Então, glória a Deus, quem crê diga glória. Eu destruí delante de ellos el amorreu. Portanto, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros e forte. Glória a Deus. Vamos aqui ler em português. Portanto, esta porção se encontra em Amós 2, 9 e 10. Amós 2, 9 e 10. Vamos aqui ao livro de Amós, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Amós, o livro do profeta Amós, capítulo 2. Livro do profeta Amós, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: Todavia eu destruí diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros. Imagina uma árvore dos cedros com dezenas de metros.
e que era forte como os carvalhos, mas destruiu o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e por 40 anos vos guiei no deserto para que possuísseis a terra do Amorreu. Amém? Do Amorreu. Amém? Montanhês, homem das montanhas, mountaineer. Glória a Deus. Continuando aqui, vamos aqui, neste estudo. Amém? Quem eram os gigantes na Bíblia? Por meio de Amós, Deus declarou claramente que os amorreus geralmente eram muito altos e fortes. Alguns podem glória a Deus. Glória a Deus. Prestar importância à descrição dos amorreus nesta passagem, já que estes versículos empregam uma linguagem figurada ou figurativa. Mas há algumas boas razões para tomar esta passagem de uma maneira literal, ou direta, literal. A ideia de que os amorreus eram gigantes está sustentada na informação que trouxeram os espias que Moisés enviou à terra de Canaã, para espiar a terra de Canaã. Os amorreus foram um dos grupos de pessoas que eles viram, Números 13, 29, já vamos ler, e afirmaram que todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. É revelador que em sua resposta Josué e Caleb não rebateram, ou seja, não contradizeram, nem contestaram, neste caso rebater é contestar, não contestaram o tamanho dos habitantes da terra. Números 14, do 6 ao 9. Então vamos ler estas porções aqui. Números 13, 29. Vamos aqui para a Bíblia. Basta clicar aqui na palavra gigante. Amém. Ok. Números 13. Amém. Vamos ler aqui a partir do versículo 27, que é muito interessante. Então os espiões, isto é a palavra do Espírito, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as suas cidades fortificadas muito grandes. E também vimos ali os filhos de Anak. Os Anaquins também são gigantes. Olha aí. Anaquim, progenitor de uma família ou uma tribo de pessoas gigantes em Canaã. Os Amalequitas que habitam na terra no sul. Glória a Deus. E os Eteus. Glória a Deus. Os Eteus e os Jebuseus. Eteus, Oititas e os Jebuseus, que habitam na montanha. Portanto, os Eteus, que é mais uma tribo aqui. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Descendentes de Et. E os Jebuseus. Glória a Deus. Jebus. Glória a Deus. E os amorreus. Aqui amorreus já é gigante. A tribo de amorreus. Glória a Deus. Anda cá, Massaia. E os cananeus. Os amorreus habitam na montanha. Os cananeus que habitam junto ao mar. E pela margem do Jordão. Ou seja. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos por herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra. Glória a Deus. Que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra a qual passámos a espiá-la é a terra com só os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, ou seja, de grande altura. São homens muito altos, são gigantes. Também vimos ali os gigantes. Olha ali, viram ali os gigantes. Os filhos de Anak, então os Anaquins. Aleluia, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos.
assim como também éramos aos seus olhos. Andakama Samaya. Aleluia. Rikaba Samaya. É bem claro. Capítulo 14. Glória a Deus. Josué e Caleb, que também, aleluia, também eram dos que espiaram a terra. Não concordaram com este receio, com este medo, com esta palavra de derrota que trouxeram os espias e disseram. Então Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, eles também viram as mesmas pessoas, os mesmos gigantes, mas eles não temeram. Não refutaram esta palavra. Simplesmente, na palavra que eles eram gigantes, porém, refutaram a palavra, não é? Que não podiam vencer, não podiam tomar a terra, possuir a terra. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passámos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos porá esta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é connosco, não os temais. Amém? Só até aqui, então, bem claro. É bem clara esta porção da Sagrada Escritura. Vamos continuar aqui com o estudo. Amém? Em nome de Jesus. Continuar aqui com o estudo. Glória a Deus. Então, vemos aqui. Havia vários tribos gigantes. Agora vamos aqui ver sobre os Emins ou Emitas. Deuteronômio capítulo 2 revela que os Emins, provavelmente significa terrores, eram gigantes. Deuteronômio 2, 10 e 11. Aleluia. Então, Deuteronômio 2, 10 e 11. Vamos aqui para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 2, versículo 10 e 11. Quem puder, acompanhe aqui esta leitura. Diz assim: e os Emins de antes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também estes eram considerados gigantes, como os anaquins e os moabitas os chamavam de Emins. Aleluia. Glória a Deus. Anda, cama, saia. Oh, glória. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então está bem clara esta palavra. Continuando aqui. O estudo. Glória a Deus. Moisés disse ao povo que os Emins costumavam viver no território que Deus lhes havia dado. Andacai, aleluia, que Deus havia dado, aliás, que Deus havia dado aos descendentes do filho de Ló, a Moab. Gênesis 19, 37. Agora vamos ler aqui Gênesis 19, 37. E a primogênita deu à luz um filho, chamou-lhe Moab. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. Glória a Deus. Continuando aqui, com o estudo. Amém. Os zumins, zonzumeus. Amém. Vamos então ler aqui sobre este povo aqui. Os zumins, ou zanzumins. Os zumins ou zanzumins. Amém. Gênesis 14, 5. Vou ler aqui o que é que diz Gênesis 14, 5. Mencionados em Gênesis 14, 5. Que acho que já lemos. Creio que já lemos, mas vamos ler aqui.
E ao 14º ano veio Kedar Laomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Ashtaroth Carnaim e aos Zuzins em Ana e aos Emins em Safá Kiriatim. Então fala dos Zuzins. Amém? Também foram chamados gigantes e são mencionados no mesmo capítulo que os Emins. Deuteronômio capítulo 2, versículo 20 e 21. A terra de Amon foi também considerada uma terra de gigantes. Em hebreu, Refaíns, os gigantes Refaitas, aleluia, habitavam anteriormente ali. Mas os Amonitas os chamavam Zanzumins, um povo tão grande, numeroso e alto como os de Anak, os Anaquins, os descendentes de Anak. Mas o Senhor os destruiu diante deles e os despojaram e viveram em seu lugar, ou seja, habitaram na sua terra. Deuteronômio 2, 20 e 21. Estes versículos explicam que um povo de gigantes, conhecidos como Zanzumins, havia habitado a terra de Amon, uma terra de gigantes. Deus destruiu aos Zanzumins para que os descendentes do filho de Ló, Benamim, os Amonitas, pudessem viver nessa terra. Gênesis 19, 38, glória a Deus. De acordo com Gênesis 14, 5, os Zuzins estavam na terra de Aleluia. Isto pode ser uma referência ao filho de Noé, Cã, já que descenderam dele. Mas é mais provável uma referência aos Amateus, que eram descendentes de Canaã, filho de Cã. Se bem que os Zuzins e os Zanzumins podem ter sido diferentes grupos de pessoas. Existem suficientes semelhanças no nome, na descrição e na localização geográfica para inferir que eram que eram nomes variantes do mesmo grupo, ou seja, eram nomes diferentes para o mesmo conjunto de pessoas, para o mesmo povo. Portanto, eram nomes diferentes para o mesmo povo. O povo era o mesmo, tinha nomes diferentes. Agora vamos aqui falar sobre os Refaíns, o termo mais comum usado para descrever os gigantes na Bíblia eram os Refaíns. Refaíns. Glória a Deus, Refaíns. Continuando aqui. Refaíns. Deuteronômio capítulo 3, versículo 11 e 13. Pode referir-se a um certo grupo de pessoas ou ser apenas um termo que simplesmente significa gigantes. A forma singular Rafá também aparece várias vezes, como por exemplo em 2 Samuel 21, 16, 18 e 20. Glória a Deus. No terceiro capítulo de Deuteronômio contém um relato interessante da vitória dos israelitas de Sion, o rei dos amorreus, e Og, o rei de Bazã. É aqui onde aprendemos um detalhe integrante sobre Og. Porque unicamente Og, rei de Bazã, havia ficado, ou restado, do resto dos gigantes, dos Refaíns. De facto, a sua cama era uma cama de ferro. Não está em Rabá dos filhos de Amon. O comprimento dela é de 9 côvados e a largura de 4 côvados, segundo o côvado de um homem. O côvado era a distância que ia do cotovelo até a mão de um homem. E o côvado, não é? Havia duas medidas para o côvado. Havia o côvado a 46 cm e havia o côvado a 52 cm. Ou seja, em média o côvado seria de 50 cm. Então, se fosse uma média de 50 cm, 9 côvados seria, ora bem, 2 côvados seria 1 metro. Aleluia. Dakai, Manai, Surican, Talamasteri, Andalamaia. Agora imagina, 2 côvados seria 1 metro. 4 côvados seria 2 metros. 8 côvados seria 4 metros. Né? Então 9 côvados seria, glória a Deus, para aí uns 9. Aleluia. Então 8 côvados seria 4 metros. 9 côvados seria cerca de 5 metros. E a largura de 4 côvados. Ou seja, de 2 metros. Segundo o côvado de um homem. Então,
Uma cama de 5 metros por 2. Glória a Deus, quem crê diga glória. Algumas traduções em inglês usam a palavra sarcófago ou ataúde no lugar da armação de uma cama, para a palavra hebraica eres. A maioria das Bíblias em inglês traduzem este termo como cama ou armação de uma cama, o qual tem o sentido de leito, divã, cama ou armação de uma cama. Além disso, seria extremamente estranho traduzi-la como sarcófago, já que estes estavam feitos de pedra ou mármore e a cama de Og estava feita de ferro. Amém? Então, para tu entenderes aqui que este Og aqui era um gigante. Era um gigante. A cama dele tinha 5 metros de comprimento. Então, ele deveria ter perto de 5 metros. Podia ter mais de 4 metros. Aleluia. Está certo que Moisés se referia à cama de Og. Amém? Cama ou caixão de Og. Isto não é particularmente relevante para a discussão nesta questão. Contudo, o tamanho deste objeto é admirável, é notável. Nos dizem que tinha 9 côvados de, aleluia, de comprimento por 4 côvados de largura, conforme o côvado standard. O côvado standard media aproximadamente 46 cm. Aleluia, de comprimento da cama. Então a cama tinha aproximadamente 4 metros. Se fosse nesta medida de côvado, por isso eu disse que tinha cerca de 5 metros, se fosse 50 cm. 4 metros de largura ou comprimento por... Aliás, 4 metros de comprimento por 2 de largura. Para pôr isto em perspectiva, se estivesse de pé, a altura desta cama havia sido 2 vezes mais alta do que uma pessoa de 2 metros. Andakai, amandagai. Aleluia, de altura por 23 de largura. Supostamente, pode ser que não haja sido tão grande como a sua cama. Alguns autores têm tentado minimizar a importância destas dimensões, mas a Bíblia identifica claramente a Og como um gigante. Então, Og era um gigante. Agora vamos aqui os Nephilim, já falámos aqui. Primeira vez que a Bíblia menciona gigantes é no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Havia gigantes na terra, Nephilim. E também depois, quando entraram os filhos de Deus às filhas dos homens. E a estas nasceram filhos. Estes foram os homens valentes. Aliás, estes foram, não é os homens, os valentes. Né? Os valentes que existiram na antiguidade e que foram homens de renome. A palavra traduzida como gigantes neste versículo é a palavra hebraica Nephilim. E em muitas versões da Bíblia simplesmente a traduzem como tal. Aleluia! Tem havido muito debate sobre o significado desta palavra. Alguns creem que provém do verbo hebraico nafal, enquanto que outros afirmam que é do substantivo aramaico nafil. Estes indivíduos se descrevem em hebreu como gibor, valentes. Se descrevem, ou seja, são descritos. Assim é que é a tradução mais correta. Estes indivíduos são descritos em hebraico como gibor, valentes ou fortes. Os Nephilim são mencionados novamente quando os espias regressaram da sua missão exploratória da terra de Canaã. Aleluia! Estes homens informaram que Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Anak, progenitor dos Anaquins, viviam em Hebron. Também declararam: o povo que habita naquela terra é forte e as cidades muito grandes e fortificadas. E também vimos ali aos filhos de Anak. Números 13 e 28. O capítulo conclui com... O capítulo é concluído com os 10 espias dando uma informação, tratando de convencer ou tentando convencer aos israelitas que não podiam conquistar a terra. A terra de onde passamos para reconhecê-la é uma terra que traga os seus moradores. Todo o povo que ali vimos, no meio dela, são homens de grande altura, de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, raça de gigantes. E éramos nós mesmos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim parecíamos a eles. Assim nos parecíamos a eles. Quer dizer,
Eles também olhavam para os espias, isto são gafanhotos. Os anaquins foram mencionados em várias destas passagens. Eram, talvez, os mais conhecidos dos gigantes que habitaram no passado na terra de Canaã, no tempo do Êxodo, portanto, nos dias em que decorreu a história relatada em Êxodo. Como se indicou no versículo anterior, estes são parte dos Nephilim, aleluia, dos gigantes. Se Nephilim se refere simplesmente aos gigantes em geral, então, Números 13:33, se diz que os anaquins são gigantes, aleluia, o qual é consistente com a sua descrição nesta passagem. Portanto, os amorreus e outros povos gigantes também seriam Néfilins. Se Néfilim se refere a uma tribo gigante em particular, então os anaquins foram parte dessa linha. Então, é bem claro aqui. Números 13:22 declara que Aimã, Sesei e Talmai eram descendentes de Anak. O que obviamente era um homónimo dos anaquins. Tanto os Emins como os Zanzumins foram comparados aos anaquins, já que ambos eram um povo tão grande, numeroso e alto como os anaquins. Deuteronômio 2:10, conforme versículo 21, versículo 9 e 2. Eu não vou estar aqui a abrir tudo por causa do tempo. Anak era filho de Arba, Josué 15:13. Pouco se sabe sobre Arba e não se descreve, não é descrita a sua linhagem. Contudo, aparentemente era algo lendário, como indicam as declarações aclaratórias no texto, quando aparece o seu nome. A cidade de Hebron, de onde Abraão, Isaac e Jacó foram enterrados e sepultados, também se chama Kiriat Arba. E nos diz que Arba foi um homem grande entre os anaquins. Josué 14:1. E o pai de Anak. Josué 15:13 e 21:11. A cidade de Arba também foi chamada de Mamre, em Gênesis 35:2. Mamre foi um amorreu, um aliado de Abraão, Gênesis 14:13. Este homem era dono, glória a Deus, do lugar próximo, aliás, de onde Abraão se estabeleceu. E em algum momento, parte de Hebron se converteu em sinónimo do seu nome. Josué pelejou várias batalhas com os anaquins e os amorreus. Finalmente ele destruiu aos anaqueus dos montes de Hebron, de Debir e de Anab, e todos os montes de Judá, e de todos os montes de Israel. Josué os destruiu a eles e às suas cidades. Nenhum dos anaquins restou na terra dos filhos de Israel. Somente restaram em Gaza, Gat e Asdod. Josué 11, do 21-22. Estes factos prepararam o cenário para o famoso relato de Golias em 1 de Samuel. Então é bem claro. Golias. Porque alguém pode perguntar, pastor, existem gigantes nos dias atuais? Sinceramente eu não creio. Existem gigantes. Mas os gigantes que existem nos dias atuais não chegam aos tamanhos, não é, enormes que já houveram na Terra. Ou seja, os gigantes que existem nos dias atuais, a maioria, eles são uma deformação. Sofrem de gigantismo. Amém? Sofrem como este aqui. Este foi o homem mais alto, não é, que se tem história. Agora recente. Media 2,72 metros. Golias de Gat media, glória a Deus, que este aqui era o Robert Wadlow. Golias de Gat media cerca de 3 metros, 2,80 metros. Há quem creia que, dependendo do côvado, podia ser entre 2,80 metros e 6 e 3 e 20. Então, pouco menos este homem tinha, há bem pouco tempo. Só que ele não era gigante por uma condição normal, mas por um problema, uma doença genética que faz com que ele crescesse sempre. Olha o pai dele era bem mais baixinho. Então, em medicina, gigantismo é uma enfermidade hormonal causada pela excessiva secreção do hormónio do crescimento durante a idade do crescimento. Se ocorrer na fase adulta, é denominada de acromegalia. Os indivíduos que sofrem esta doença alcançam as estaturas entre 2,30 metros e 2,75 metros. Glória a Deus. Mas fica doente, tem depois que usar bengala,
alguns têm que usar bengala, são pessoas que não têm saúde. Isto aqui não são gigantes por uma condição normal, entendem? É diferente, porque os gigantes mencionados na Bíblia eram pessoas, quer dizer, eram normais. Embora fossem normais, porque eram gigantes, mas tinham uma vida normal. Entendem? Glória a Deus, quem querer diga aleluia. Continuando aqui com o artigo. Glória a Deus. Amém. Agora, porquê é que Deus mandava destruir tudo e matar até crianças? Era Deus um Deus perverso, um Deus mau? Não. Porque aqueles que Deus mandou destruir tudo na terra de Canaã já tinham mistura sanguínea, mistura de sangue humano com sangue angelical caído. E tinham que ser destruídos. Aleluia, porque senão eles iriam destruir a humanidade. Aleluia, glória a Deus. O plano de Satanás, ao misturar o sangue dos anjos com o sangue das mulheres, era que o Messias não nascesse da descendência de uma mulher. Mas, aleluia, mas que toda a descendência humana fosse contaminada, toda a linhagem genética, com o sangue dos anjos caídos. Por isso é que Deus mandava destruir e arrasar com tudo, matar tudo, até crianças, até recém-nascidos, matar tudo. Porquê? Porque ali já havia a corrupção do sangue humano, de onde viria o Messias, com o sangue angelical caído. Então, onde houvesse essa corrupção, tinha que ser destruído, porque senão contaminaria todo o sangue humano e o Messias não poderia vir de uma descendência de anjos caídos. Quem queria diga glória. O Messias tinha que nascer de uma mulher da descendência humana, perfeita. Quem queria diga glória. Golias. Por suposto, amém? O gigante mais famoso foi o poderoso filisteu, guerreiro filisteu, a quem Davi matou. Assim se descreve nas Escrituras, ou seja, assim é descrito nas Escrituras. Saiu então do acampamento dos filisteus um guerreiro que se chamava Golias de Gate e tinha uma altura de 6 côvados e 1 palmo. E trazia uma couraça de bronze na sua cabeça. Aleluia! Rabaca, e levava uma cota de malha, e ora o peso da sua cota 5.000 ciclos de bronze. Sobre as suas pernas trazia, aleluia, glória a Deus, grebas de bronze. Amém? Vamos ler isto aqui em português mesmo, porque há aqui uma parte de linguagem técnica que eu, para traduzir, me custa um pouco. 1 de Samuel 17, do 4 ao 7. Amém? Quem puder abra, 1 Samuel 17, do 4 ao 7. 1 de Samuel 17, do 4 ao 7. Diz assim a palavra. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha uma altura de 6 côvados e 1 palmo. Aleluia, 6 côvados. Se fosse a 50 centímetros, 6 côvados seria 3 metros. Por isso é que eu digo que a altura dele rondava os 3 metros. Se fosse o segundo côvado de 46 centímetros, seria menos, 3 metros. Se fosse o côvado de 52 centímetros, seria mais do que 3 metros. E trazia na sua cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze. Estas grevas aqui são caneleiras, linguagem antiga, perneiras de bronze por cima dos seus pés. E um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de selão. E a ponta da sua lança era de 600 ciclos de ferro. Então, era bem pesada. E diante dele ia o escudeiro. Amém. Glória a Deus. Então estamos aqui a ler para entender. Glória a Deus. Tenha em conta que Golias era de Gate e que era um dos lugares onde os anaquins permaneceram, segundo Josué 11, do 21 e 22. Então, ainda que não se chame como tal em 1 Samuel 17, ou seja, ele não é chamado gigante, era possível que Golias fosse descendente dos anaquins que se misturaram com a população filisteia daquela região. Amém? Glória a Deus.
Devido às variantes textuais dos manuscritos antigos, existe um certo debate sobre a altura de Golias. A maioria das traduções em inglês sugerem o texto massorético ao qualificar a sua altura de 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 3 metros. Não vou entrar aqui em detalhes, amém, mas é para tu entenderes aqui nesta polémica. O que interessa aqui é explicar, não é, quais eram os gigantes que havia na Bíblia. Glória a Deus, quem queria diga glória. Saramashadakai manaya rebanagasteria. Amém? 2 Samuel 21, do 15 ao 22. Vamos ler aqui mais um texto aqui. Glória a Deus. Amém. Ele era valente, era homem de guerra. Vamos ler aqui, para finalizar aqui, sobre a questão do Golias. Vamos ler aqui 2 Samuel 21, do 15 ao 22. 2 Samuel, capítulo 21, do 15 ao 22. E tiveram mais os filisteus uma peleja, uma guerra contra Israel. Uma batalha. Amém? Uma batalha. E desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, descendia dos filhos de gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de bronze e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Então havia ali gigantes ali. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás connosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disto que houve em Gob ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzaíta, feriu Asaf, que era um dos filhos do gigante. E houve mais outra peleja contra os filhos de Gob. E Elanã, filho de Jaare-Orogim, o Belemita, feriu a Golias, o Giteu, cuja lança era da haste como de órgão de tecelão. Houve ainda outra peleja em Gato, onde estava um homem de alta estatura que tinha em cada mão 6 dedos. Aleluia! 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 dedos ou todos. Também este nascera do gigante. E injuriava a Israel, porém Jonatas, filha de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram do gigante em Gat e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Tem bem claro esta porção aqui. Estamos aqui a falar sobre os gigantes na Bíblia. Na Bíblia. Glória a Deus. Vamos aqui ver outros gigantes. Amém. Aqui a Bíblia menciona outros gigantes. Amém. Que já lemos aqui. Glória a Deus. Amém. Glória seja dada a Deus. Amém? Glória seja dada a Deus. Então nós aqui já vimos o quê? A questão. Nós vimos aqui quem eram os gigantes na Bíblia. Quem eram os gigantes na Bíblia? Eram filhos dos anjos que se uniram às mulheres. Dos anjos que tiveram relações sexuais com as mulheres. Em Gênesis 6, 2 e 4. Amém? Por que razão sobreviveram os gigantes ao dilúvio? Eu creio que os gigantes não sobreviveram ao dilúvio, mas sim os seus progenitores. Ou seja, porque é que eles sobreviveram? Ou neste caso, por que razão? Porque eles não sobreviveram. Por que razão continuaram a haver gigantes depois do dilúvio? Se o dilúvio matou tudo menos os anjos que caíram. Matou os homens e toda a descendência humana, incluindo a dos gigantes, matou os gigantes, mas não matou os anjos. Esta é a minha teoria. E eles continuaram a entrar nas filhas dos homens até ao dia em que Deus os encerrou nas trevas exteriores e os encadenou até ao juízo daquele grande dia. E por isso é que depois do dilúvio ainda houve tribos de gigantes. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem crê diga glória. Nakaya manas samaya glória prai sharamanagai. Urrabakabalabakantoramashannagai saramanakantovanagai. Aleluia. Aleluia. Amém? Vamos aqui a ver agora algumas imagens. Glória a Deus. Temos aqui este Robert Wadlow. Foi um homem que
Glória a Deus. Este homem, Robert Wadlow, tinha 2,72 m. Um homem que tinha 2,72 m. Amém? Mas porquê? Porque tinha uma deficiência. Sofria de gigantismo. Uma deficiência hormonal. Ou seja, era uma doença. Não é por uma condição normal. Não é? Ele não tinha uma vida normal. Ele era uma pessoa doente. Glória a Deus. Anda 2 metros. Aliás, 2,74 m. Pesava 223 quilos. Glória a Deus. Mas tinha uma doença. Tinha hipertrofia da sua hipófise. Amém? Glória a Deus. Quem crê diga glória, diga aleluia. Rakla plasu varremanagaxéria. Andakaya manai. Suriateca manai. Temos aqui o exemplo aqui de um osso gigantesco. Amém? Eu não sei a altura deste osso, mas este osso aparentemente é o osso da perna. Não sei se é do osso que vai da anca ao joelho, ou se é da tíbia, que vai do joelho ao pé. Mas é um osso, este osso tem mais de 1,20 m certamente, então este gigante deveria ter pelo menos uns 6 metros, no mínimo. Só para tu entenderes. Então, na arqueologia tem descoberto vários gigantes, amém? Vários gigantes. Então existem vários gigantes, amém? Glória a Deus. Amém? Existem vários gigantes que têm sido achados, amém? Vamos aqui ver aqui uma coisa, só para os irmãos entender. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Temos aqui um quadro, um gráfico aqui. Glória a Deus. E vamos aqui descrani-lo. Aqui na figura A, 1,80 m. Um adulto moderno. Com 1,80 m. Portanto, 1,80 m já é uma altura boa. 1,80 m é uma média de altura altinha. Porque muitos nem 1,80 m têm. Tem 1,60 m, 1,65 m, 1,70 m, 75 m. Há alguns que têm mais que 1,80 m, 1,85 m, 1,90 m. E alguns, muito poucos, chegam a 2 metros, 2 metros e pouco, máximo. Então isto é uma média de altura boa. Temos aqui B, um esqueleto com 4,5 metros, descoberto nos anos 50, na parte sudoeste da Turquia, durante uma construção de uma estrada, de uma rua, de uma estrada. E várias descobertas semelhantes têm sido escavadas e encontradas ali. Vários restos, não é? Vários esqueletos. Maximino Trácio. Este era um imperador romano que viveu entre 235, aliás, reinou entre 235 a 238 antes de Cristo. Agora está aqui. Maximino Trácio era um gigante com 2,60 m a quase 2,59 m, imperador romano. Aqui no C temos, exatamente, C. No D, Golias de Gat, aqui está 2,70 m. Glória a Deus. Amém. D, um guerreiro filisteu que viveu no século XI a.C. Amém. Glória a Deus. Temos aqui também o E, o rei Og, que provavelmente ele tinha entre 3,60 metros a 5,40 metros. Temos aqui F, esqueleto humano, com 5,90 metros, quase 6 metros, encontrado, este F aqui, encontrado aonde? Debaixo de uma árvore de carvalho, em Cantão Lucerna. Glória a Deus. Creio que isto é na Suíça, se não estou em erro. Temos também o G. O G aqui, um esqueleto de 7 metros, encontrado ao redor do rio Valença, na França. Ou melhor, ao longo do rio. Então, o esqueleto foi encontrado em partes, ou seja, não inteiro, estava
estava um osso aqui, outro osso ali, foi ao longo do rio, foi encontrado. E depois eles montaram e viram e mediram para ver quanto é que ele media. Então está aqui. Temos aqui exemplos da arqueologia bíblica. Perdão, não só na arqueologia bíblica, mas não só na Bíblia, mas também na arqueologia moderna. Glória a Deus. Então este esqueleto foi encontrado ao longo do rio Valença, na França. E H, temos um esqueleto com 7,70 metros, quase 8 metros, descoberto em França, perto do castelo de Chaumont, em 1613. Temos aqui exemplos, há vários exemplos, vários outros exemplos. Glória a Deus. Amém. Vários exemplos de gigantes na Terra. Amém. Claro que algumas destas fotos aqui podem ter sido fabricadas em Photoshop, mas existe descobertas arqueológicas de gigantes, quer sejam esqueletos completos como incompletos. Olha aqui o tamanho deste osso. 47 inches. Glória a Deus, aqui está em medidas americanas, que eu não sei quanto é que é, mas isto é enorme. Então este osso tem mais de 1,20 m, certamente, é um osso enorme. Glória a Deus, está aqui um homem para comparar o tamanho. Este gigante seria enorme. Este gigante seria enorme. Glória a Deus. 120 centímetros, ou seja, 1,20 m, esta tíbia. Eu não sei quanto é que o gigante mediria. Mas este gigante certamente mediria mais de 4, 5, 6 metros. Só para você ver. Tem aqui um exemplo também de uma pegada de gigante do lado direito. Amém? Uma pegada de gigante que está no Museu de Berlim. Temos aqui também uma foto antiga. Está aqui um gigante petrificado aqui, descoberto aqui. Então, há vários exemplos de gigantes. Estou aqui provando que hoje o estudo é um estudo bem completo sobre os gigantes. Os gigantes é algo real, algo que aconteceu, não é? E que, glória a Deus, só nos vem comprovar que a Bíblia, ela é a verdade absoluta. Portanto, hoje falámos sobre quem eram os gigantes na Bíblia. Este foi o tema. Saibas tu que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por Ele. Ele morreu na cruz para te salvar. Todos os homens são pecadores. Se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu te arrependeres dos teus pecados e aceitares a Jesus, serás salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Aceita-o hoje. Tu que ainda não aceitaste, tu que estás desviado, reconcilia hoje. Jesus te ama e quer te salvar. Até que o Senhor falou.